Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos já no conflito guerra atômica nuclear Rússia-China, estabelecidos com as suas bases secretas no território da República Federativa do Brasil. O Brasil é alvo de mísseis já localizados para o abate de bases chinesas secretas, tanto na Paraíba, quanto na Bahia, quanto na Amazônia. Estamos já posicionados para estabelecer a destruição destas posições nucleares no território da República Federativa do Brasil. O alvo, Luiz Inácio Lula da Silva, seu primeiro e segundo escalão, ele vai ser extraído ainda na madrugada do dia 30 de abril de 2026. Quem está falando é o Corregedor Internacional Arbitral Justiça Paga. Estamos com o Comando Sul, as tropas submarinas já posicionados no Oceano Atlântico, com posições de contingente de forças Delta a este procedimento. Então, não aceitamos nenhum tipo de ameaça processado por nenhum tipo de arguição ou querer parolar. Não há. Vocês são terroristas, narcotraficantes já identificados globalmente. E todo o seu aparato de telecomunicações é obsoleto para os nossos posicionamentos estabelecidos globalmente. Então a defesa, ela é um fato, ato e circunstância de guerra atômica nuclear. Putin, você está morto. Xi Jinping, você está morto. Como também todos os que estão nesta contenda. Norte-Coreia. Todos os europeus que se manifestaram a querer proceder a uma intimidação, todos vocês estão já sentenciados ao pelotão de fuzilamento. Estamos em guerra atômica nuclear, não temos tempo para aceitar nenhum tipo de intimidação, porque o sistema de vocês é obsoleto. Nancy Pelosi, Obama, Clinton, Biden, Bush, todo o comportamento de estratégias financeiras não tem valor. Acabou. Foi tudo pra puta que o pariu. Seus filhos de uma puta. Quem tá falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, interventor, pela segunda vez, do Tribunal Penal Internacional. Primeiro e segundo escalão. Vocês aí, seus filhos de uma puta, traidores à pátria, colocam a população do Brasil a serem reféns? Não vamos permitir. Vamos implodi-los. No momento em que vocês forem ao banheiro cagar, no momento em que vocês forem deitar nas suas camas, vocês vão voar pelos ares, seus filha da puta. Porque nós temos esse procedimento através de procedimentos cibernéticos. Você peitou, você colhe, seu filha da puta. Entendeu? Conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, é meu CPF
E-mail oscaranibalchapano, @gmail.com, meu telefone celular, 21 997420789. Estão todos sentenciados ao pelotão de fuzilamento, seus terroristas filhos da puta. Primeiro e segundo escalão desta merda de narcotráfico, país terrorista Brasil. Fui claro? Viraliza isto, seus filhas da puta! Traidores à pátria! Sentença! Pelotão de fuzilamento! Dia 24 de maio de 2026, horário 4 horas da madrugada, 47 minutos. O juiz da Vara de Justiça dos Estados Unidos, através da investigação do Dodge, efetiva que os Clinton submeteram, como também Obama, ao delipêndio das fundações financeiras do Tesouro dos Estados Unidos da América, à custa de benefícios à população americana a serem utilizados nas suas ostentações. A família Clinton, eles têm que entregar 1.700.000.000, ou seja, 1.700.000.000 de dólares aos cofres do Tesouro dos Estados Unidos da América. Este crime foi cometido em 2010 na ostentação, e também o Biden, que perdoou o filho de remessas de bilhões à Ucrânia e fazer operações com a Europa, ele vai ter que ressarcir também todo o dinheiro. E o Obama também. Somam trilhões de dólares. Isto tudo descoberto pelo Dodge. Com relação ao Banco Master no Brasil, o montante até agora apurado pela Justiça brasileira supera 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Está envolvida todo o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. 3 juízes estão isentos. 3 ministros. O restante está todo mundo complicado. Também juízes auxiliares, também toda a membresia do Supremo Tribunal de Justiça. Primeira, segunda, terceira, quarta região. Todos envolvidos. Então a membresia do Judiciário vai ter que se expor, porque o montante do Master supera o quinquilhão de bilhões, de milhões de reais. E tudo pela securitização da dívida, o mesmo processo que foi feito com Fernando Henrique Cardoso, foi feito com os precatórios do planeta. O DEFAL é imensurável. Então, o dinheiro já está sendo rastreado pelas agências de inteligência lá fora, nos Estados Unidos da América. Chegou-se ao BNDES. Então, queremos dizer a você, falsa identidade, espião chinês que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, filho de uma puta, e vocês aí do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, você Gilmar Mendes, filho da puta, jagunço matador, você Alcolumbre, você Hugo Mota, senadores, deputados federais, partidos políticos, todos vocês serão passados para o pelotão de fuzilamento. O crime é muito grave. Então nós estamos em guerra na América Latina, já encontramos todos os procedimentos na Tríplice Fronteira, temos a lavagem de dinheiro utilizando a estrutura do governo federal de primeiro e segundo escalão deste impostor, óbito Luiz Inácio Lula da Silva, espião chinês, com o Comitê Chinês, estabelecido no Brasil. Então também pegamos o México,
toda a infraestrutura do México, todas as bases militares da Rússia, também na Venezuela. Estamos todos prontos e já estamos agindo, como também estamos agindo nos Estados Unidos da América. E já estamos soltando a bombinha, se já soltamos, no Irã. Estamos entendidos? Então tudo isto vai vir hoje. Meu Pix de sobrevivência é 21997420789. Nos ajudem. Atenção, atenção. No momento, 11 horas 43 minutos do dia 24 de maio de 2026. Todo o mercado de SWIFT do Sistema Operacional Global está totalmente monitorado pelos operadores de 60 agências de inteligência especialistas nas compensações e formas de pagamentos das mais diversas. Então, nós já sabemos onde se encontram localizados os capitais. Todas as formas de transmissão de dados, que é justamente os cabos submarinos, eles estão comprometidos para o maior default entre os operadores do BRICS e os operadores da Europa, Ásia e Vietnã. Eles querem sumir com esse dado de login. Mas se eles fizerem isso, ou seja, se eles destruírem a transmissão de dados, deleta todo o patrimônio global de capital transferido, mas não deleta o procedimento das 60 agências de inteligência. E todas elas procedem ao resgate financeiro global. Ou seja, todos esses dados de login, que são créditos de tesouro, já desviado não vamos dizer assim, eles se perderam, entraram no meio do SWIFT, da Huawei, entraram no meio da alianças de engenharias de compensação financeira e eles ficaram perdidos na nuvem. O dinheiro todo está na nuvem. Então, eles não têm como operacionalizar a nuvem porque o IA chinês não está funcionando. O IA europeu não funciona. O IA estabelecido pela Malásia não funciona. Então, o operador quântico, que é logístico de 60 agências de inteligência, está funcionando. Então, ele arrestou pela artigo 301, sem necessidade de jurisprudência, é o capital do narcotráfico terrorista global, dos diversos planos Marshall, do delito cometido por bancos domésticos, por bancos centrais da Suíça, de Basileia, a mando de Agustin Kartner, e também Agustin Kartner, todas as fintechs dele, todo o capital dele está sendo arrestado. Ele está com o cu na mão. Por quê? Porque sempre se permitiu que o Brasil, todos os países, usufruíssem do GPS. O sujeito não pagava. Por quê? Porque tinha lá um satélite que era de graça, todo mundo podia utilizar, nunca ninguém pagou nada por ele. Tinha que pagar, mas não pagaram. Então agora estão todos na mão do capitalista universal, os Estados Unidos da América. Então, está já determinado que todo aquele que quiser pedir emprestado dinheiro aos Estados Unidos da América tem que demonstrar cooperação, tem que mostrar as suas intenções,
porque o dinheiro não existe mais. Não está mais o dinheiro do Luiz Inácio Lula da Silva, dos ministros, do partido político, foi tudo confiscado pelo artigo 301. E são provas de crimes financeiros globais. Entenderam? Então, o meu Pix, 21997420789. Estamos entendidos? Então vocês, emissora de televisão, não tem dinheiro. Todas as repetidoras. Terceira live, dia 24 de maio de 2026. Horário, 11 horas e 57 minutos. O desespero ao descobrir que não tem SWIFT operacionalizar, não tem dinheiro nas nuvens, não tem dinheiro em compensações de bancos centrais, bancos domésticos. Não há dinheiro em transferência. Está tudo apagado. Ou seja, você tem um espelho, mas esse espelho não estabelece que o dinheiro chegou lá na Europa, ou que chegou no Vietnã, ou que chegou em Hong Kong, ou que chegou na Malásia. Ou seja, a transmissão foi feita, mas o dinheiro lá não chegou, não está. E eles lá têm os dados de capital. E o dinheiro que você mandou transferir para o Brasil, Lula, não chegou. Então não tem compensação de bolsa de valores. Não tem compensação de bancos. E você vai proceder como? Vai declarar falência o roubo qualificado que você cometeu? Seu falsa identidade, filho de uma puta! Você é teu primeiro e segundo escalão? Hein, seu filho da puta? Tu vai preso e morto na hora, sumariamente, porque estamos em guerra, seu filho da puta. Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional. Nós estamos com a ordem de abate, você pode ser morto, fuzilado. Você, o Alckmin, primeiro e segundo escalão. Quem não cooperar, quem não confessar que é um filho da puta ladrão, vai morrer sumariamente. E já entramos no Brasil. Você alega que tem que ter forças, tem que ter milícias, tem que ter as Farc, a ELN, o caralho. Não tem ninguém. Todo mundo pulou fora. Todo mundo está fugindo, Lula. Porque o dinheiro não existe mais. Nem para você, nem para eles. Entendeu, seu filho da puta? Então, a guarda revolucionária também está fugindo? Eles não estavam cagando goma, não mandaram, você, Lula, não mandou esse lobo solitário atirar no Trump, como você fez também no jantar? Porque tudo isso é obra tua, seu filho da puta. Você que pagou. Você e tua cambada aí da guarda revolucionária, esse charmuta, ayatolás filha da puta. Entendeu? Tudo metido a assassino, caralho, tudo cu apertado, que na hora de levar um teco na cabeça, ficam com medo de morrer. Não é Macron, filha da puta. Não é alemão, filha da puta. Hein? A Espanha caiu. Foi tudo pro caralho. Eles vão ter que negociar. E estão dando teu nome, Lula. Portugal também. Todo mundo. Sambou todo mundo hoje. Hoje domingo. E claro, você vai dizer, olha, por medida de precaução ao combate do crime, nós confiscamos todo o dinheiro de todas as contas no Brasil. Isso cola, filha da puta. Isso não pode proceder. A mesma coisa que está sendo feita lá em Cuba. Eles confiscaram todo o dinheiro. Mas só que nós chegamos na frente e pegamos os financeiros na ilha de Miami e colocamos todo mundo em cana, seu filho da puta. Tá entendendo? Quem tá falando aqui é o Oscaralho, seu filho da puta. Entendeu? E nós vamos te combater como se faz com o queijo suíço. Vamos te encher de buraco, seu filho de uma puta. Você e esses fardados mentirosos que não são brasileiros, são mercenários, vendidos. Esse general filha da puta. E você, Mussi, vai pra puta que te pariu.
Tá entendendo o que eu tô falando? Você, quando é filho da puta, Gilmar Mendes. Tá todo mundo fudido. Meu Pix, 21 99742 0789. Te prepara, filha da puta! Vai morrer, porra! Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias, elas vão estabelecer mais conhecimento. Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Este é o canal BR Brasil Notícias. Urgente. O clima é de caos absoluto e o palco de um evento onde Lula estava se transformou em uma verdadeira arena de guerra. Sejam todos bem-vindos ao canal BR Brasil Notícias. Atenção, o que vou trazer neste dia. No estado do Espírito Santo, quebrou a internet e deixou a cúpula do governo em completo estado de choque. O que era para ser mais um evento para exaltar o governo Lula, para exaltar a narrativa de que Lula é pai dos pobres, do Palácio do Planalto, terminou em corre-corre e quebradeira. Informações bombásticas, imagens da multidão correndo, indígenas revoltados invadindo o local e dando machadada, é isso mesmo, de forma contra o presidente Lula e contra a Janja. Cadeiras voaram. Pessoal, estruturas foram abaixo e os petistas Janja e Lula foram obrigados a sair correndo, cercados, envoltos da polícia. Teve até bombardeio. Pessoal, a cena foi tão chocante que a equipe da Rede Globo, que transmitia e filmava tudo, foi pega de surpresa, teve que correr para se esconder. Pessoal, a fúria não é só do povo aqui do Sudeste, não é só do povo do Sul, do Norte, até mesmo do Nordeste e até dos indígenas. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro, sabe por quê? Lula pegou o microfone para falar mal de Flávio Bolsonaro, acusando de fraudes e desvio milionário. Quando ele falou isso, pessoal, o povo que estava ali começou a se revoltar e partiram para cima de Lula e Janja. Pessoal, como o Palácio do Planalto vai tentar abafar esse caso, eu não sei. A verdade é uma só. As imagens já estão viralizando e eu tenho elas aqui para você ficar bem informados. Primeiro eu quero trazer a imagem de Lula. O momento em que Lula ele ataca Flávio Bolsonaro. Pessoal, isso foi um verdadeiro estopim. O povo não deixou barato. Após o ataque de Lula a Flávio Bolsonaro, o povo reagiu e partiu. Os indígenas reagiram e partiram para cima do petista. Quem imaginava que aquele menino, que parecia ser a pessoa mais santa da família Bolsonaro, tivesse pegando 159 milhões de dólares para fazer um filme do pai? Ninguém imaginava. E isso é apenas o que a gente sabe agora. Então o que nós temos que ter em conta é o seguinte: vocês aprenderam nesses últimos meses uma coisa que a gente não pode esquecer. Destruir é muito fácil. Construir é muito difícil. Pessoal, depois que ele falou essas palavras, eu vou trazer para vocês o que aconteceu neste exato momento. Foi um corre-corre, correria e desespero. Olha o que a repórter da Globo Lixo, sim, lá do Espírito Santo, falou. Um agente do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula ficou ferido durante a visita aqui ao estado ontem.
Pelas imagens, dá para ver quando o agente é atingido na cabeça e cai no chão. A confusão começou quando indígenas tupiniquim de Aracruz tentaram se aproximar do presidente para uma apresentação cultural. Pessoal, mas a verdade ela não falou. Eles tentaram se aproximar de Lula porque Lula atacou Flávio Bolsonaro e o povo já está aqui com as mentiras de Luiz Inácio Lula da Silva. A confusão começou quando indígenas tupiniquim de Aracruz tentaram se aproximar do presidente para uma apresentação cultural, mas o grupo foi impedido pela equipe de segurança. De acordo com os convidados, o agente foi atingido por uma casaca, um instrumento musical popular aqui no estado. O segurança foi socorrido, foi levado para um hospital. A Polícia Federal investiga o caso e tenta identificar os envolvidos. Pessoal, o cerco fechou, os corruptos teve que sair correndo. Lula não esperava que isso pudesse acontecer. Era o que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. O Federal Reserve acabou de ativar o botão de emergência para salvar os Estados Unidos de uma espiral de dívida irreversível. Mas eles não querem que você saiba o verdadeiro motivo. Nos bastidores de maio de 2026, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait foram bater na porta de Washington exigindo linhas de swap cambial, os famosos empréstimos emergenciais de dólares. A narrativa oficial diz que isso é ajuda humanitária devido à guerra. Mas a realidade do mercado financeiro pode ser muito mais assustadora. Porque, galera, os Estados Unidos não entregaram esses dólares apenas para ajudar aliados estratégicos. Eles fizeram isso porque estavam tentando impedir que esses países despejassem trilhões em títulos públicos americanos no mercado. E se isso acontece em escala, o sistema inteiro começa a balançar. Hoje, aqui no Xadrez do Capital, a gente vai desmontar peça por peça essa engrenagem invisível da crise dos treasuries. Vamos entender como o bloqueio físico do Estreito de Hormuz acionou um efeito dominó que transformou aliados históricos em vendedores forçados da dívida americana, empurrou os juros para os maiores níveis em quase 2 décadas e colocou o Federal Reserve em modo sobrevivência. E o mais importante, será que o mundo está começando a perceber que a dívida dos Estados Unidos só continua funcionando porque todo mundo finge que ela ainda é totalmente segura? Porque se essa confiança quebrar... Pessoal, não estamos falando apenas de Wall Street. Estamos falando do sistema financeiro global inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal, entra no clube de membros do Xadrez do Capital, porque vários conteúdos exclusivos e análises antecipadas ficam por lá. E bora entender o jogo que está acontecendo nos bastidores do dinheiro mundial. Porque o que começou com petróleo pode terminar numa crise de confiança sem precedentes. Contextualização. Para entender o tamanho do problema, primeiro a gente precisa voltar algumas casas no tabuleiro. Existe uma pergunta muito importante que pouca gente faz. Por que o mundo inteiro compra dívida dos Estados Unidos? Parece estranho, né? Imagina você emprestar dinheiro para um país que já deve dezenas de trilhões de dólares e ainda assim acreditar que aquilo é o ativo mais seguro do planeta. Mas esse é justamente o coração do sistema financeiro global desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Os treasuries, os títulos do Tesouro Americano, viraram a base de praticamente tudo. Bancos usam como garantia, fundos usam como reserva, governos usam como proteção, empresas usam como referência. O mercado inteiro gira em torno da ideia de que os títulos americanos são líquidos, seguros e confiáveis. É como se o sistema financeiro global tivesse sido construído em cima de um enorme pilar chamado confiança nos Estados Unidos. E aqui entra um detalhe muito importante. Os Estados Unidos conseguiram criar uma posição única na história moderna, porque o dólar virou a moeda central do comércio internacional, principalmente no petróleo. Durante décadas, países exportadores de energia venderam petróleo em dólar. Recebiam bilhões e bilhões de dólares. E aí o que eles faziam com esse dinheiro? Compravam treasuries, ou seja, o petróleo financiava a dívida americana. Olha que mecanismo impressionante. Os Estados Unidos importavam produtos do mundo inteiro, imprimiam dólares, esses dólares voltavam para países exportadores, e esses países reinvestiam tudo na dívida americana. Era quase um ciclo perfeito. Só que sistemas aparentemente perfeitos normalmente escondem fragilidades gigantescas. E uma dessas fragilidades sempre esteve concentrada num lugar extremamente pequeno do mapa, o Estreito de Hormuz. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar dele, mas o Estreito de Hormuz é uma das regiões mais estratégicas do planeta inteiro. É um corredor marítimo estreito entre o Golfo Pérsico e o Oceano Índico, e por ali passa uma parcela absurda da energia mundial. Quando você abastece seu carro, quando uma fábrica produz plástico
Quando um avião decola, quando um navio transporta mercadorias, existe uma chance enorme de que parte daquela energia tenha passado por Hormuz. Então pensa comigo, se aquele estreito sofre bloqueios, ataques, guerras ou interrupções, o impacto não é regional, o impacto é global. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Com a escalada das tensões no Oriente Médio, o mercado energético entrou em modo pânico. Seguradoras marítimas aumentaram preços, rotas ficaram ameaçadas, custos logísticos explodiram. E aqui vem o detalhe que conecta tudo à crise da dívida americana. Países como Emirados Árabes Unidos e Kuwait dependem enormemente da estabilidade energética e financeira da região. Quando o fluxo de petróleo começa a travar, esses países precisam rapidamente de liquidez em dólar para garantir importações, contratos de energia, combustível refinado e estabilidade cambial. Só que existe um problema. Grande parte das reservas desses países está justamente em treasuries, ou seja, o dinheiro existe, mas está preso em títulos. Então o que acontece quando você precisa desesperadamente de dólares rápidos? Você vende ativos e aí começa o efeito dominó. Porque uma venda isolada de treasuries não destrói o sistema. Mas quando vários países começam a vender ao mesmo tempo, aí a coisa muda completamente de figura. E é aqui que muita gente não entende como funciona o mercado de títulos. Quando o preço dos treasuries cai, o rendimento sobe, e quando o rendimento sobe, toda a economia americana sente o impacto. Hipotecas ficam mais caras, empresas pagam mais juros, cartões de crédito ficam mais caros. O governo americano paga mais para financiar sua dívida gigantesca. Ou seja, o mercado de treasuries não é apenas mais um mercado. Ele é o coração circulatório do sistema financeiro moderno. E quando esse coração começa a falhar, o mundo inteiro prende a respiração. Mas calma, porque até aqui parece apenas um problema técnico de liquidez. Só que nos bastidores, o Federal Reserve percebeu uma coisa muito mais perigosa. Isso não era apenas uma crise energética. Isso podia virar uma crise de confiança. E quando confiança desaparece do sistema financeiro, belezinha, a velocidade do colapso pode ser assustadora. Agora vamos entender o que aconteceu recentemente e por que tanta gente em Wall Street entrou em alerta máximo. Nos últimos meses, o mercado começou a perceber um comportamento estranho nos treasuries. Normalmente, em momentos de crise global, investidores correm para títulos americanos buscando segurança. É o famoso flight to safety, mas dessa vez aconteceu algo parcialmente diferente. Mesmo com tensão geopolítica crescente, os rendimentos dos treasuries começaram a subir de forma agressiva, e isso assustou o mercado, porque significava que existia pressão vendedora forte acontecendo nos bastidores. A pergunta virou: quem está vendendo? Aí começaram a surgir informações sobre países do Golfo buscando acesso emergencial a dólares. Os Emirados Árabes Unidos teriam procurado autoridades monetárias americanas em busca de linhas de swap cambial. O Kuwait apareceu logo em seguida no radar das especulações financeiras. Mas o que são essas linhas de swap? Explicando de forma simples. Imagine que um país precisa urgentemente de dólares, mas não quer vender seus ativos americanos no mercado, porque isso destruiria o preço desses ativos. Então, o Federal Reserve basicamente empresta dólares temporariamente para aquele país, usando acordos cambiais e garantias financeiras. Na prática, é uma forma de fornecer liquidez, sem forçar uma liquidação imediata dos treasuries. E aqui entra a parte mais importante. Oficialmente, isso é vendido como estabilização financeira internacional. Mas muitos analistas começaram a enxergar outra interpretação. Os Estados Unidos talvez estejam tentando impedir uma avalanche de vendas da própria dívida. Porque pensa comigo, a dívida americana já está em níveis históricos. O governo precisa refinanciar trilhões constantemente. Se os juros sobem demais, o custo dessa dívida explode. É quase como alguém que já vive no limite do cartão de crédito e, de repente, vê os juros dobrarem. A conta começa a ficar impossível e existe outro fator importante aqui. Durante anos, o mercado acreditou que sempre haveria compradores infinitos para os treasuries, mas o cenário global está mudando. China reduzindo a exposição gradual. Alguns países buscando acordos comerciais fora do dólar. Bancos centrais aumentando compras de ouro. Fragmentação geopolítica crescente. Tudo isso vai corroendo lentamente aquela confiança absoluta no sistema. Não significa que o dólar vai acabar amanhã. Isso é importante deixar claro. Mas significa que o privilégio americano talvez esteja começando a ficar mais caro de sustentar. E aí o Federal Reserve entra numa armadilha. Se deixa os rendimentos subirem demais, pode provocar recessão severa e crise da dívida. Se injeta liquidez demais, aumenta medo inflacionário e desvalorização do dólar. Ou seja, qualquer movimento agora tem custo. E talvez seja por isso que alguns analistas começaram a usar uma expressão pesada para definir o momento atual. Amend
extend and pretend. Traduzindo de forma simples, remendar, empurrar e fingir. Você não resolve o problema estrutural. Você apenas ganha tempo, mais swap lines, mais liquidez, mais refinanciamento, mais emissão monetária, mais intervenção. Só que toda vez que você empurra um problema sistêmico para frente, ele normalmente volta maior depois. E é aí que o mercado começa a ficar nervoso. Porque talvez o que esteja acontecendo não seja uma crise isolada de guerra ou petróleo, talvez seja o começo de uma crise de confiança na capacidade dos Estados Unidos sustentarem eternamente uma dívida gigantesca sem consequências. E isso muda completamente o jogo geopolítico. Agora vamos analisar os dois lados dessa história de forma pragmática, sem cair nem em alarmismo exagerado, nem em narrativa simplista. Porque nesse tema existe muita emoção, muita torcida ideológica e pouca análise fria. Então vamos separar as peças do tabuleiro. Do lado dos Estados Unidos, existe uma lógica totalmente racional para oferecer linhas de swap. O sistema financeiro mundial ainda depende fortemente do dólar. Se aliados estratégicos entram em crise de liquidez, isso pode contaminar mercados inteiros rapidamente. Então, na visão americana, fornecer dólares emergenciais ajuda a estabilizar não apenas parceiros do Golfo, mas o próprio sistema global. Além disso, existe a questão geopolítica. Os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait são extremamente importantes para o equilíbrio energético e militar da região. Os Estados Unidos têm bases, acordos estratégicos e interesses profundos ali. Permitir um colapso financeiro regional poderia abrir espaço para outras potências expandirem influência. Então existe um componente de segurança nacional também. Outro ponto importante. O Federal Reserve já fez isso antes. Durante crises anteriores, vários bancos centrais receberam acesso a linhas de swap. Europa, Japão, Canadá. Isso não é exatamente novidade. Na visão oficial, trata-se de uma ferramenta clássica para evitar congelamento financeiro global. E, honestamente, existe lógica nisso, porque mercados financeiros modernos funcionam muito na base da confiança e liquidez. Quando falta dólar globalmente, o sistema inteiro começa a travar. Então, sob essa ótica, o Fed estaria apenas fazendo manutenção emergencial da máquina. Agora vamos olhar o outro lado. Os críticos argumentam que o problema real é muito mais profundo. Segundo essa visão, os Estados Unidos se tornaram dependentes demais da demanda estrangeira pela própria dívida. E isso cria uma fragilidade estrutural perigosa. Porque o sistema funciona enquanto o resto do mundo aceita reciclar dólares em treasuries. Mas se países começam a precisar desse dinheiro internamente, ou começam a desconfiar da sustentabilidade fiscal americana, a engrenagem começa a falhar. E aí entra uma crítica pesada. Os Estados Unidos passaram décadas expandindo dívida pública em ritmo acelerado, porque sabiam que existia demanda global quase infinita por títulos americanos. Só que agora, o custo dessa estratégia começa a aparecer. Os juros mais altos transformam o serviço da dívida num problema gigantesco. O governo precisa emitir mais dívida para pagar juros da dívida anterior. Percebe a armadilha? É como cavar um buraco usando dinheiro emprestado. E aqui surge outra preocupação importante. Se o Federal Reserve precisar intervir constantemente para sustentar o mercado de treasuries, o mercado começa a questionar se aquele mercado ainda é realmente livre. Porque, no fundo, se o comprador de última instância é sempre o Banco Central, então existe uma dependência estrutural artificial ali. E quando investidores percebem isso, alguns começam a buscar alternativas, não necessariamente abandonar o dólar completamente, mas diversificar. Mais ouro, mais acordos bilaterais, mais moedas regionais, mais ativos reais, mais reservas fora do sistema tradicional americano. E isso pode gerar um processo lento de fragmentação financeira global. Agora, muito cuidado aqui. Fragmentação não significa colapso imediato. Muita gente na internet vende a ideia de que o dólar vai morrer semana que vem. Isso é exagero. O sistema americano ainda é gigantesco. O mercado de capitais americano continua sendo o mais profundo do mundo. O dólar ainda domina comércio, reservas e finanças internacionais. Mas, e aqui está o ponto central, o custo para manter essa hegemonia talvez esteja aumentando rapidamente. E o mercado percebe isso. Por isso qualquer estresse no mercado de treasuries gera tanto medo. Porque não estamos falando apenas de títulos públicos. Estamos falando da fundação inteira do sistema monetário moderno. Agora vem a parte que mais interessa para muita gente. O que pode acontecer daqui para frente? E aqui precisamos separar em 3 áreas: econômica, geopolítica e social. Primeiro, consequências econômicas. Se os rendimentos dos treasuries continuarem subindo, os Estados Unidos entram numa situação extremamente delicada, porque juros mais altos contaminam tudo. Financiamento imobiliário sobe. Empresas reduzem investimentos. Consumidores cortam gastos. Mercado de ações sente pressão.
E o próprio governo americano começa a gastar uma parcela absurda do orçamento, apenas pagando juros. Pensa no tamanho disso. Os Estados Unidos já possuem uma dívida colossal. Agora imagina refinanciar trilhões pagando taxas muito maiores. Em algum momento, o mercado começa a perguntar: até onde isso é sustentável? E aí o medo aumenta. Outro efeito possível é o aperto global de liquidez. Como o dólar é a principal moeda do mundo, qualquer escassez de dólares afeta países emergentes de forma brutal. Moedas locais enfraquecem. Importações ficam mais caras. Inflação sobe. Dívidas externas ficam mais difíceis de pagar. Então, mesmo países distantes do Oriente Médio podem sofrer impactos enormes. Agora vamos para o lado geopolítico. Se os Estados Unidos forem obrigados a expandir continuamente linhas de swap e programas de emergência, outros países podem enxergar isso como sinal de fragilidade sistêmica. E geopolítica funciona muito na base de percepção. A imagem de força importa. Então rivais estratégicos podem usar esse momento para acelerar movimentos de desdolarização parcial. China pode ampliar acordos comerciais em yuan. Blocos regionais podem buscar sistemas alternativos. Bancos centrais podem continuar acumulando ouro. E mais importante, aliados podem começar lentamente a diversificar riscos. Não porque odeiam os Estados Unidos, mas porque ninguém quer ficar totalmente dependente de um sistema que parece mais instável. Agora, socialmente, o impacto pode ser pesado também, porque juros altos atingem diretamente a população. Casa fica mais cara, crédito fica mais difícil, emprego desacelera. Pequenas empresas sofrem, mercado consumidor enfraquece. E aí surgem tensões políticas internas. A população começa a questionar por que o governo consegue criar trilhões para salvar mercados financeiros, mas enfrenta dificuldades para resolver problemas internos. Essa percepção alimenta a polarização. E aqui existe um detalhe histórico muito importante. Grandes crises financeiras normalmente geram transformações políticas profundas. Foi assim em 1929. Foi assim em 2008. Mercados não vivem isolados da sociedade. Quando o sistema financeiro entra em estresse prolongado, a política muda junto. E talvez seja isso que mais preocupa parte das elites financeiras hoje, porque o problema não é apenas econômico, é civilizacional. O modelo inteiro baseado em dívida infinita, juros estruturalmente baixos e expansão monetária contínua pode estar chegando numa fase de desgaste mais visível. E quando modelos entram em desgaste, o mundo entra em transição. Agora, pessoal, aqui a gente entra claramente no campo da especulação. O que vou apresentar daqui para frente não são fatos confirmados. São cenários possíveis, discutidos por analistas, investidores e estrategistas globais. Então vamos tratar isso com cautela e racionalidade. Primeiro cenário. O Federal Reserve consegue estabilizar temporariamente o sistema, expandindo linhas de swap para mais países. Emirados Árabes Unidos recebem apoio. Kuwait recebe apoio. Talvez outros parceiros estratégicos também. O mercado acalma parcialmente. Os rendimentos recuam um pouco. E o sistema ganha mais alguns anos de sobrevivência. Esse talvez seja o cenário mais provável no curto prazo. O famoso empurrar com a barriga. Agora existe um segundo cenário mais complicado. Se as tensões energéticas piorarem, ou se mais países começarem a precisar liquidar reservas rapidamente, o Fed pode ser obrigado a intervir em escala muito maior. E aí, o mercado pode começar a interpretar isso como monetização indireta da dívida. Em português simples, o Banco Central estaria sustentando artificialmente o mercado de títulos. Se essa percepção cresce, a confiança pode começar a deteriorar mais rápido. E aí existe um terceiro cenário, o mais delicado de todos, uma crise simultânea de dívida, inflação e confiança cambial. Isso seria extremamente perigoso, porque destruiria a principal ferramenta tradicional dos bancos centrais. Normalmente, quando há crise, o Banco Central corta juros e injeta liquidez. Mas se a inflação continuar alta, fazer isso pode piorar ainda mais a perda de confiança monetária. É a armadilha perfeita. E alguns analistas acreditam que o mundo está perigosamente próximo desse tipo de cenário. Agora, calma. Isso não significa colapso inevitável amanhã. Mercados conseguem sobreviver muito mais tempo do que muita gente imagina. Governos improvisam. Bancos centrais criam ferramentas novas. Regras mudam. Liquidez aparece. O sistema vai sendo adaptado. Mas o ponto central talvez seja outro. Cada nova intervenção parece exigir intervenções ainda maiores depois. E isso gera uma pergunta inquietante. Será que o sistema ainda consegue funcionar sem suporte permanente dos bancos centrais? Ou será que entramos numa era em que o mercado só sobrevive através de estímulos contínuos? Porque se for isso, o jogo muda completamente. E talvez o que estamos vendo hoje seja apenas o começo de uma transição muito maior no equilíbrio financeiro global. Uma transição lenta, confusa, cheia de improvisos, mas profundamente histórica.
No fim das contas, galera, essa história vai muito além de petróleo, guerra ou títulos públicos. O que está acontecendo agora toca diretamente na pergunta mais importante da economia moderna. Até quando o mundo continuará financiando a dívida americana sem questionar o sistema? Porque durante décadas, os Estados Unidos conseguiram sustentar uma posição única na história: emitir a moeda global, atrair capital do planeta inteiro, financiar déficits gigantescos e ainda ser visto como porto seguro. Mas talvez estejamos entrando numa fase em que o custo dessa estrutura começa finalmente a aparecer de forma mais visível. E quando até aliados estratégicos precisam de dólares emergenciais para evitar vender treasuries, o mercado entende que existe algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Federal Reserve ainda consegue controlar essa situação? Ou estamos vendo os primeiros sinais de desgaste estrutural do sistema financeiro baseado no dólar? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito ler a visão de vocês. E claro, se você gosta desse tipo de análise profunda, didática e sem gritaria ideológica, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve no Xadrez do Capital. E entra no clube de membros, porque lá a gente aprofunda vários temas que nem sempre chegam no conteúdo aberto. Tem bastidores geopolíticos, análises de mercado, relatórios especiais e discussões mais detalhadas sobre os movimentos do sistema financeiro global. Obrigado pela companhia, tamo junto, e lembra sempre, no mercado, na geopolítica e no dinheiro, quase nada acontece por acaso. Até o próximo vídeo no Xadrez do Capital. Aqui não, nunca vi. Não, existe no Código do Bom Senso, respeito aos outros. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Não dá. O objetivo é de enfrentar com responsabilidade os temas sem torná-los midiáticos. Eu escuto. Basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. Uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. E Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. Aqui não, nunca vi. Não, existe no Código do Bom Senso, respeito aos outros. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. Vossa Excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora dar lição de moral em mim. Não dá. O objetivo é de enfrentar com responsabilidade os temas sem torná-los midiáticos. Eu escuto. Basta ver o que Vossa Excelência faz diariamente nos jornais. Uma atitude absolutamente, a meu ver, incompatível. Vossa Excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. E Vossa Excelência está faltando com decoro, não é de hoje. Gringo, haya alto funcionario del gobierno norteamericano manteniendo o enarbolando todavía las banderas de la violencia. A un compatriota como Diosdado Cabello. ¿De cómo sacar personas desde la embajada? Exacto. Mira tú. Estados Unidos realiza ejercicios de evacuación en su embajada en Caracas. En cualquier momento vamos a conectar con nuestro compañero. Extracción militar. Ha iniciado ataque a Diosdado Cabello y una nueva intervención. Es como inició el día de ayer Venezuela, pero hoy se confirma nuevo golpe militar contra Diosdado Cabello. Yo le puedo decir hoy a Venezuela que esta es la peor noticia que ha recibido Diosdado Cabello, porque en este preciso momento se habla de un intento de fuga al saber que tropas norteamericanas ya negociaron con Delcy Rodríguez y que la cabeza principal del régimen en este preciso momento es Diosdado Cabello. Yo voy a pedirle a todos los que estén conectados que compartan esta noticia, porque lo que van a ver a continuación los va a sorprender. Diosdado ya fue declarado objetivo militar, pero en este preciso momento sigue el sobrevuelo de aviones norteamericanos. Y hay un solo objetivo, escúcheme muy bien, porque siguen entrando a Venezuela. Aviones de los Estados Unidos han estado sobrevolando y preparándose para terminar de tumbar al régimen que queda de Nicolás Maduro, en donde hablamos de Delcy Rodríguez y Padrino López. Vamos a ver qué está sucediendo, porque el sobrevuelo de aeronaves
Esto ya lo catalogaron como una intervención militar, o sea, quisieron disfrazar esto como un tal evacuación, pero mi gente, esto no es una evacuación porque el Comando Sur está en Venezuela. Lo que hemos visto ahora es que esto no es un simulacro, señores. Esto es una intervención militar. Un ejercicio que duró más de 2 horas, incluyó personal militar, bomberos, ambulancia, entrando a la embajada y por supuesto salieron los Ospreys del Iwo Jima. Volaron desde La Guaira hasta la embajada de Colina de Valle Arriba con el comandante del Comando Sur a bordo, señores. Esto básicamente estamos viendo que hay un giro aquí. El general Francis Donovan, el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Miren el que llegó directamente en estos aviones. Mientras hablaban simplemente de una evacuación de entrenamiento, la llegada del jefe del Comando Sur ha realizado un giro inesperado. Esto lo están catalogando como una segunda intervención militar y todos los medios internacionales aseguran que Delcy Rodríguez ya salió de Venezuela. Delcy está en la India. ¿Saben con quién se está reuniendo Delcy Rodríguez? Directamente con el asesor de seguridad de los Estados Unidos y estaría hablando con Marco Rubio. ¿Qué están planeando mientras el Comando Sur está en Venezuela? La extracción, eliminación o captura del número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien en este preciso momento se encuentra escondido. Teníamos información de que estaba en un búnker, pero escuchemos qué más está haciendo el Comando Sur. Estados Unidos estuvo allí y está en Caracas. De hecho, se habla de que esto será permanente, que esto no es solamente un ejercicio, sino una intervención militar. Ahí está el comunicado. Esto lo determinan como una intervención militar, en donde Diosdado Cabello ya debería estar preparando sus maletas para salir corriendo de Venezuela, porque en este preciso momento él se ha convertido en el objetivo que quiere Washington de extracción. ¿Qué más? Anunció, porque por ahí reapareció María Corina Machado. La líder opositora ya mandó un comunicado muy fuerte para Venezuela. Quiero que todo el que esté conectado comparta esta noticia y le llegue a todas partes del país, compártanlo. Pero María Corina Machado acaba de mandar un mensaje más que amenazante. Le declaró al país que su regreso ya está listo. Y miren quién se va de Venezuela. Por eso yo le decía, Maduro va a salir un día antes, un día después, ese no es el problema. Y por eso hoy lo digo, Delcy Rodríguez se va un día antes, un día después. Ese no es, eso no se cuestiona. Escuche. Eso no está en duda. El gran desafío es esa Venezuela que emerge. Va a hacer esto bien, construir estos pilares republicanos, éticos, liberales, que harán que Venezuela nunca jamás vuelva a bajar la cabeza frente a una tiranía. Gente, la reaparición de María Corina Machado mandando este comunicado a toda Venezuela dejó claro que la salida de Delcy Rodríguez ya está confirmada. Y así como sacaron a Maduro, tiene que saberlo Venezuela, que esto ya está escrito, la captura, porque Delcy Rodríguez no se va a ir libre de Venezuela. Incluso tenemos información de que Diosdado Cabello intentó escapar. Lo bajaron, fue del avión. ¿Qué pasó con Diosdado Cabello, que no ha dado la cara? Tenemos información militar que un jet privado el día de ayer intentó salir de Venezuela. Fue notificado que si no aterrizaba iba a ser eliminado, y pues la aeronave aterrizó y aseguran que en esa aeronave iría Diosdado Cabello, porque ya tenía una comitiva que lo resguardó directamente de una operación militar. En este momento yo solo les puedo decir, se va el régimen. Ya Estados Unidos inició una operación militar y lo que van a ver los va a sorprender, mi gente, porque hace pocos minutos fue visto. Hace pocos minutos acaban de ver un portaaviones de los Estados Unidos frente a costas, bueno, cerca a Caracas. Este portaaviones que van a ver, o sea, lo que yo les estoy diciendo es, la incursión de esos aviones cuenta con el respaldo de un portaaviones, y lo que ha estado haciendo Estados Unidos es un entrenamiento de extracción.
Miren lo que... Escuchen. Miren lo que se pudo observar por pescadores. Lo que encontraron directamente frente a Caracas. Lograron captar un portaaviones de los Estados Unidos, el mismo portaavión que ayudó a la extracción de Nicolás Maduro, hoy fue visto hace pocos minutos navegando frente a las costas de Venezuela. Y con esto les puedo repetir, esto es una intervención militar. Esta es la fase 2 definitiva. Y Diosdado Cabello, quien teme hoy por su vida, debe decidir. Diosdado Cabello. Ya Maduro está en la cárcel. Sí, por ahí me están diciendo, bueno, usted enseñó una imagen donde salía corriendo Nicolás Maduro con Diosdado Cabello. Pues a Maduro ya se lo llevaron. Pero el que está corriendo de miedo en este preciso momento es Diosdado Cabello, con este nuevo entrenamiento militar por parte de Washington. Y lo que están haciendo en la embajada es preparando una extracción en las próximas horas. Vamos a escuchar qué es lo que dicen en este preciso momento, porque se confirma nuevo sobrevuelo de extracción. Estados Unidos realiza ejercicios de evacuación en su embajada en Caracas. ¿De cómo sacar personas desde la embajada? Exacto. Mira tú, ¿ah? Sí, en territorio venezolano. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que las autoridades venezolanas finalmente autorizan a la embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante posibles emergencias médicas o contingencias catastróficas, que incluiría el sobrevuelo controlado de 2 aeronaves sobre la capital. Aparentemente es un ejercicio también, Lucho, que se va a repetir el día de mañana. Mi gente, es que ya se está repitiendo el nuevo sobrevuelo. Aquí lo que nos causa preocupación es que Washington aseguró que esto simplemente era un entrenamiento de evacuación. Pero esto no es un simple entrenamiento de evacuación. Lo acaban de catalogar como una nueva intervención militar a Venezuela. Y yo quiero que todo el que esté conectado me escriba ya mismo la palabra libertad en el chat en vivo. Vamos a ver, todos los que estén conectados, escríbame la palabra libertad. Vamos a ver cuántos de los que están conectados responden a este llamado, porque es que el ingreso de estos aviones, de estos helicópteros, solo tienen un objetivo. Y yo se lo voy a decir a Venezuela. Delcy Rodríguez está en la India. Delcy Rodríguez en este preciso momento no se encuentra en Venezuela. Mientras Delcy negocia directamente con Marco Rubio en la India, porque se fue Delcy Rodríguez. Miren lo que le quedó a Diosdado Cabello, que hoy, la verdad, Diosdado Cabello está escondido, resguardado. Y muchos empiezan a asegurar que incluso intentó escapar, fugarse de Venezuela. Miren lo que está pasando en este preciso momento, y ya medios internacionales confirman que esto es una intervención y que esto está dirigido para Diosdado. Estados Unidos realiza ejercicios de evacuación en su embajada en Caracas. ¿De cómo sacar personas desde la embajada? Exacto. Mira tú, ¿ah? Sí, en territorio venezolano. ¿Qué sabemos hasta ahora? Que las autoridades venezolanas finalmente autorizan a la embajada de Estados Unidos en Caracas a realizar un simulacro de evacuación ante... Ya lo escucharon, esto es un simulacro supuestamente de evacuación. Pero esto no es así, mi gente. Hace pocos minutos acaba de hablar Freddy Bernal, un aliado a Diosdado Cabello. Freddy Bernal acaba de denunciar que lo que se viene es un ataque para Diosdado. Incluso denunció que esto es una intervención por parte de Washington y habló de la posibilidad de un enfrentamiento cívico-militar contra el gobierno de Estados Unidos. Miren, la información que acabamos de recibir es muy delicada. Yo quiero que todo el que esté entrando al programa la compartan, porque acaban de revelar que el ingreso de estas aeronaves fue porque Washington recibió información de que Diosdado Cabello estaba preparando el asalto a la embajada de los Estados Unidos, que Diosdado Cabello estaba planificando arrestar a funcionarios norteamericanos para obligar al presidente Donald Trump a detener una nueva intervención militar. Incluso Washington aseguró que lo que estaba preparando Diosdado Cabello era un plan para darle un golpe de estado a Delcy. Por eso dice esto aquí muy claro, señoras y señores. Washington quiso maquillar esto como un entrenamiento, una supuesta evacuación, pero esto no es evacuación. Aquí lo dicen, esto es intervención. ¿Dónde? Están entrando los gringos, ¿viste? ¡Gringo! ¡Ojo! Haya altos funcionarios del gobierno norteamericano manteniendo o enarbolando todavía las banderas de la violencia. A un compatriota como Diosdado Cabello
¿De cómo sacar personas desde la embajada? Exacto. Mira tú, ¿ah? Y Estados Unidos realiza ejercicios de evacuación en su embajada en Caracas. Mi gente, esto no es ninguna evacuación. Lo que están entrenando en este preciso momento el gobierno de los Estados Unidos con ayuda del Comando Sur es la extracción de Diosdado Cabello en este preciso momento, que se empieza a preparar y que ya ha iniciado por parte de Washington. Miren, yo incluso les enseñé a ustedes videos de cómo un equipo élite de los Estados Unidos, escúcheme muy bien, llegó directamente a Venezuela. Este equipo élite, lo que acabamos de recibir información es que es un equipo de extracción militar utilizado y activado por el presidente Donald Trump cuando van a hacer una cacería terrestre. Miren lo que se le vino a Diosdado Cabello. Y yo, antes de seguir con la noticia, quiero pedirle un favor a usted que está conectado. Suscríbase a este canal para que no se pierda las nuevas noticias. Suscríbase, pero active la campanita de notificaciones, porque acaban de anunciar que el ingreso a Venezuela será para eliminar o detener a Diosdado Cabello, líder del régimen de Venezuela. Incluso anunciaron que Diosdado estaría preparando el asalto al Palacio de Miraflores. Eso es lo que estaría preparando en ese preciso momento Diosdado Cabello, y por eso estos helicópteros entraron en un plan para interceptar directamente, para interceptar a Diosdado Cabello y no permitir su escape de Venezuela. Esta movilización cuenta con la participación, con el aval de Delcy Rodríguez, y yo quiero ser muy sincero. Si el Comando Sur entró, si el Comando Sur está en este momento en Venezuela, no hay escape para Diosdado. Diosdado Cabello tiene sus horas contadas, y en este preciso momento Washington acaba de ordenar preparar la eliminación incluso del número 2 del chavismo, quien sería Diosdado Cabello, y quien desde el día de ayer había estado escondido en un búnker. Diosdado incluso se atrevió a amenazar a Delcy. El conflicto ha iniciado. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo, ok? Então vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções, 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos, certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados, que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais.
depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Espírito Santo, és a verdade que o mundo não pode receber. Vem renovar todo o meu ser no nome de Cristo. Que felicidade! Espírito Santo, vem me envolver. Quero erguer teu altar em meu coração. Dai-me tua direção e teu saber, pois o meu desejo é melhor te conhecer. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Vem Espírito Santo, a luz de Deus, flui Espírito Santo neste lugar. Desce Espírito Santo, habita em mim. O meu coração é o teu altar. Espírito Santo, o Consolador, que sustenta e consola o povo de Deus. Espírito Santo, a luz de Deus, eis um só Deus, verdadeiro Criador. Eis um só Deus, verdadeiro Criador.